Opa, olha, Oi. consegui ó, conseguimos entrar com a Luciana. Então, assim, Luciana, vai pegar no tranco aqui um pouquinho, que agora Tá bom. eu já tô apresentando a tua live, então já me especializei um pouco, né? Mas eu estou comentando aqui com o pessoal o que me levou a ter essa consciência de cuidar do intestino, a ter essa consciência de utilização de alimentos fermentados, né? E falei um pouquinho de disbiose, falei um pouquinho de inflamação crônica de baixo grau, mas agora você chegou, né? Pessoal, primeiro eu quero agradecer a vocês, assim, consciência. O que eu estou tentando buscar é cada vez mais consciência de pessoas que cuidam do seu intestino. Então vamos voltar aqui. Essa é a nossa entrevistada de hoje, Luciana Broca. Ela é psicoterapeuta, né? É de Capão da Canoa, né, Luciane? Sim. Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, litoral norte do Rio Grande do Sul. E olha como é maravilhoso, né? Como está sendo maravilhoso na minha vida o encontro com o intestino. Eu estou me encontrando com pessoas do Brasil inteiro, gente, que têm mesma consciência, que têm mesmo projeto e que também estão dispostos a ajudar. Luciane, fala um pouquinho dessa tua evolução de vida, qual é a tua carreira, né? E o que te levou dentro da psicoterapia a pensar assim, não, o intestino é muito importante. Fala para a gente um pouquinho. Um pouco, mas acho que vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí? Tá bom, dá para ouvir agora. Travou, mas agora tá bom. Então, na psicoterapia, né, faz uma escuta terapêutica, fica com a maioria das pessoas algumas horas, né, durante um mês ou durante o ano. E eu fui sempre me instigando a questão das causas, porque, é claro, qualidade de vida, viver melhor, entender melhor sobre si mesmo, fazem da psicoterapia algo muito interessante, mas muito além disso, né? Quando a pessoa está com depressão, com ansiedade, pânico ou algum outro transtorno, qual é a causa? Como ajudar? Como auxiliar a resolver? Porque nós temos os fármacos também, né? Os psicofármacos, mas como depender menos deles ou como poder fazer com que o uso dos fármacos possa ser moderado, né? Porque há muitas pessoas que têm uma polifarmácia, né? São extremamente medicados e aí a cada especialista que vão é mais um fármaco. E as interações entre eles e tudo isso acaba deixando aquela pessoa ainda mais sensível, né? Muitas vezes mais doente. Então a gente vai entrando na questão do, né, o adoecimento e a qualidade de vida. É muito importante que a gente possa pensar e refletir, né? Como eu uso de todas as descobertas científicas para me beneficiar, mas também a questão de como todas essas patologias vêm sendo aumentadas pelo uso de tantas substâncias, né? Foi isso que te levou a tentar entender esse processo de de supermedicação, você querer retirar isso e te levou a entender mais sobre o intestino? Ou você já tinha essa noção da relação intestino-cérebro em relação a essas doenças? Ainda não, né? De 10 anos para cá vem se tornando bastante conhecido. Até então, pouco se falava, né? Uhum. E
é como várias... É como na medicina tem várias especialidades, né? Então, tem o cirurgião gástrico, tem o que é só cirurgião, o outro, né? Especialista em psiquiatria, especialista em circulação vascular. O quanto dessas especialidades, né, vão fazendo com que o conhecimento se acentue, mas pouco desse conhecimento seja integrativo. É, a integrativa fala muito, e a questão do intestino, é o que eu estava falando com as pessoas aqui, é no intestino que a gente produz 90%, tem médicos estudiosos que falam até 95% da serotonina, né? Dopamina também, né? Quando a gente percebe que começa a haver um desgaste mental, logicamente, eu falei aqui antes de você entrar, falei, ó, falta de exercício físico, péssima alimentação, você complementou aí excesso de medicamentos, né? Você começa a perceber que cada vez o órgão que te dá o elemento que te dá mais prazer está cada vez mais arrebentado, né? E o processo passa a ser inversamente proporcional. Em vez de você ter a liberação desses elementos que te dão prazer, você cada vez quebra mais essa produção e tem que aumentar o número de medicação que você tem. Tá tudo errado, então, né? Sim, tudo errado. Então, a medicação, ela passa a ser já uma vilã pelo excesso, todo excesso, né? E a produção de serotonina, qual é a conexão, né? Embora a gente já, a maior parte dos neurotransmissores vão ser produzidos no intestino. Isso aí. Bom, e como isso ocorre, né? O intestino, se ele está totalmente saudável, ele vai absorver a partir dos alimentos, vai ingerir alimentos com triptofano, o intestino vai absorver esse triptofano, transforma em 5-HTP, e de 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, e de 5-hidroxitriptofano em serotonina. Aí. E aí manda para o cérebro, através da conexão intestino-cérebro, né? O nervo vago também atua bastante nesse equilíbrio, né? Levando os nutrientes. Mas se esses nutrientes não são absorvidos, porque você come um alimento rico em triptofano, comeu carnes, nozes, ovos, rico em triptofano, mas como fazer esse triptofano chegar a se transformar em serotonina e ir para o cérebro? Então, o intestino permeável, né, em desequilíbrio, vai deixar passar toxinas para a corrente sanguínea. Né? Essas toxinas vão causar uma inflamação, né? Uma chuva de citocinas inflamatórias que vão inflamando cada vez mais o corpo. E aí tem a neuroinflamação, né? Que é toda a inflamação lá no cérebro. E o cérebro inflamado, sim. É isso que causa os efeitos depressivos, os efeitos de... Ou não? Me explica um pouquinho, porque eu não entendo. A depressão, ela pode ser... tem várias causas, né? Não é só a falta de absorção de nutrientes. Ela pode ter uma causa genética, pode ser uma emoção, o estresse, né? Uma perda, uma dor, vários fatores, mas a dificuldade de remissão
porque você sente uma tristeza profunda, uma sensação de que não vou conseguir. Mas no outro dia, teu corpo se recupera e tu começa a ajudar ele. E quando tu não vai alimentar o teu cérebro de forma adequada? Aí junta uma coisa ruim com outra coisa Isso. pior ainda. Aí a pessoa desaba e não tem nem forças. Talvez a causa dos suicídios hoje seja a pessoa perde todas as forças, perde tudo que ela acha que é importante, que juntam todos esses problemas, né? E a gente vai ver a criança comendo miojo, né? Qual é o que tem ali? Eu digo que é um não alimento. O corpo leva mais tempo para se limpar de todas as agressões que aquela glutamato monossódico e a combinação de trigo com fritura, porque o miojo é frito antes, né, de colocar no pacotinho. Então, ele é um alimento vazio, que é um não alimento, e esse termo não alimento, ele se torna cada vez mais importante para que nós tenhamos na nossa mente. Isso vai me alimentar ou vai me causar ainda mais dificuldades de reagir? Então, te dá saciedade. Tudo bem, me alimentei. Abri um pacotinho de algo. Até, tem o professor Murilo, que é maravilhoso e fala muito sobre intestino. O Murilo é aqui do Sul também, mas ele hoje está dá aulas no Brasil todo. E ele fala dessa questão. Antigamente, ele brinca muito, né? O biscoito Mirabel era o máximo. Então, comer, né, uma bolachinha era símbolo de status. E esse símbolo de status foi fazendo com que cada vez mais as pessoas quisessem alimentos prontos. E a partir do momento que o alimento é pronto, nem sempre ele vai entrar na classificação de um alimento, de ser saudável. Então vem esse um não alimento. O meu corpo vai se intoxicar tanto que ele vai ter várias reações e o meu sistema imunológico vai reagir, causando mais inflamação. E quanto mais inflamação causa, menos nutrientes eu levo para o meu cérebro. É um ciclo todo errado, todo torto. Isso. Mas então me explica, como assim a gente vive nessa vida tão corrida que a gente tem. Eu tenho amigos, né, tenho pessoas que eu prezo muito, mas que não adianta. A aceleração é tão grande que eles não conseguem sair desse ciclo. Como é que alguém que já entrou num ciclo, né, de alimentação ruim, de estresse na vida, de correria na rua, na vida, pode parar, né, aquela guinada de 180 graus, né, para voltar aqui a ter tempo de ir no mercado comprar uma fruta, de ir na feira comprar uma fruta, uma verdura, de escolher, de voltar para casa, de fazer sua salada, de fazer um alimento melhor. Como é que a gente consegue fazer isso nos dias tão acelerados de hoje? Sim. Então, há toda uma série de mudanças. Nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, no litoral, uma praia. E as pessoas vêm para a praia para descansar, para relaxar. É uma tradição do gaúcho fazer isso. Mas há muitas pessoas que esquecem de caminhar, de ver o mar, de olhar para a natureza, né? E é necessário que os seres humanos voltem a se conectar. Antes de você conseguir entrar, uma das coisas que eu estava falando era exatamente o que me levou, assim, eu não tinha uma vida muito desregrada, não. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, comida simples, né? Eu nunca fui de abusar demais. Mas quando eu virei a chave, quando eu conheci o fermentado, eu estava falando que ajudou minha mãe, por exemplo,
a tirar uma inflamação de intestino, né, colite, que nunca ninguém tirou, 20 anos. E aquilo mudou a vida da minha mãe, mudou a vida da minha sogra também, que tinha artrose. Eu falei, não, alguma coisa está acontecendo, o que que isso... Aí eu fui estudar, eu sou uma pessoa que gosta de entender. Fui estudar e minha vida se transformou. E eu estava comentando exatamente isso, né? Hoje, Luciane, eu acordo todo dia, acordo, me alongo, né? Me conecto, aí cada um tem a sua espiritualidade, né? O seu jeito de agir com o seu ser divino, mas eu me conecto, faço a minha oração ao mesmo tempo que eu me alongo e eu respiro, expando o meu diafragma, seguro o ar no diafragma, solto o ar devagar, faço isso umas 10 vezes. E eu estava comentando, eu conecto também a minha glândula pineal. E a pineal tá lá no cérebro. Olha a relação cérebro-intestino, né? E aí é um processo que eu fiz na minha vida que eu não preciso estar na rua, eu não preciso, eu estou em casa, acordar de manhã, eu já me elevo e olha só, 10 minutos depois eu já sou outra pessoa. Então, assim, também dou minha corrida, faço minha academia, mudei muito minha alimentação. Então, é transformação individual. É difícil, mas tem alguns fatores que a gente pode fazer que não precisam de mudar a nossa rotina, não é mesmo? Não, porque a gente precisa muito mais retirar do que colocar. Então, é retirar para voltar ao simples. Uhum. O essencial. Essa respiração que você faz, né, ao acordar. O ar está aí, a gente precisa perceber e se permitir. Aí foi por incrementar tantas coisas que nós fomos esquecendo do essencial na nossa vida. Então, como as doenças têm aumentado, então as pessoas falam, né, disso, daquilo, de várias probabilidades, mas o que faz as doenças, a depressão, a ansiedade, o autismo, o TDAH, estarem tão aumentados no cotidiano que hoje todos falam sobre isso. Mas como era a alimentação? Alguém colocou aqui, precisamos retirar mais do que colocar, né? Precisamos. A doutora Luciana está aqui na live e ela falou que gostou muito dessa afirmação. Precisamos retirar mais do que colocar para voltar ao simples. É verdade, né? E nesse voltar ao simples, né? Então, obrigada, Luciana. Voltar ao simples é poder produzir a tua serotonina, a tua dopamina, noradrenalina, norepinefrina. São nomes que nós não precisamos saber eles todo o tempo, mas é preciso entender que ao fazer uma respiração profunda, a segurar o ar e soltar, tu está alimentando o teu corpo de uma matéria-prima fundamental para a vida, o ar, o oxigênio, né? E eu faço muitos exercícios respiratórios no consultório, né, com os pacientes. A maioria não tem consciência respiratória, assim como não tem consciência alimentar, né? Então, alimentação e respiração são duas questões importantíssimas. Beber água, não vive sem isso. Mas eu vou beber refrigerante, o suco químico que vem na caixinha, o leite que vem na caixinha, e fica uma bagunça. E o teu corpo está reagindo. Então, as doenças estão aí mostrando que o crescimento delas é porque tem um ser cristal especial e só uma missão divina, né? Porque as pessoas tendem a romantizar o adoecimento. O adoecimento é grave e precisa ser... nós precisamos mudar urgentemente. Então,
é o retirar, né? É usar o zen com fermentado e mudar a minha alimentação. Então, eu posso dar uma série de ativos, Uhum. né? E dar para aquela pessoa muitos suplementos. E aí? Né? Então, ela vai, em cada especialista dá um remédio químico. E eu Uhum. dou mais suplementos. E ela não melhora. Por Uhum. isso que tem que retirar muita coisa. Então, outro dia eu disse para uma menina de 16 anos, vai fazer essa mudança na tua alimentação e depois tu vai voltar. E ela, mas como que eu vou viver sem comer isso, isso? Eu adoro um sorvete, eu adoro doce. A minha vida, ela tem sentido porque eu vou fazer um doce para comer. Olha Só que ela só. está, né, cheia de alergias, Aí. faringite e placas na garganta, rinite, asma. E, e com o sistema nervoso já começando a ficar alterado com a ansiedade, né? Porque quando a gente fala transtorno depressivo, a ansiedade, ela vai ser tratada pelos mesmos medicamentos. Existem alguns que são exclusivos para como ansiolíticos, sim, né? Mas a farmacologia convencional vai usar o antidepressivo. Por quê? Porque vai dar o neurotransmissor que precisa, ou vai ativar ou inativar uma via neuronal. E a alimentação faz isso, mas a alimentação correta. Então, se a gente já tem dificuldade de fazer uma alimentação, né, com produtos livres de agrotóxicos, Olha, de adubo químico, né? E aí difícil. já é difícil, nós precisamos ter muita consciência com tudo isso. Mas as pessoas, além de, não buscam nem isso, não, né, nem pensam nessa parte. A grande maioria da população, a, desculpe que chamaram aqui no celular, comer todas as belezas que a indústria proporciona vai fazer a tua vida melhor. Então, aquele chocolate cheio de aditivos, aquele bolo cheio de coberturas disso, daquilo. Pouco tem de natural. Engraçado, Luciane, que você está falando uma coisa que parece, num primeiro momento, parece muito difícil, mas quando a gente começa a mudar e a mudar a nossa alimentação, começa o trabalho. Você falou do Zenco, né? É maravilhoso, né? Ele ajuda a gente a perder vontade de comer doce, perder Sim. vontade de comer besteira, né? Não é questão do Zenco. O Zenco pode ser o mais completo hoje dos fermentados, mas qualquer outro alimento que você cuide, que você trate, que você fermente, também vai te ajudar. E você começa a perder isso. Então, eu acho, assim, as pessoas, elas não estão querendo mudar. Isso é a primeira Sim. coisa, tá? Elas estão acomodadas naquela zona de conforto, né? Onde aquilo é muito prazeroso para elas. Elas não querem mudar. Então, o passo mais difícil é a consciência da mudança. Porque, olha só, imagina que uma família, um pai e uma mãe, começa a perceber que o filho começou a ficar depressivo, acha que ele está com TDAH, né? Acha que ele está com alguma coisa, mas ele não quer entender que se ele mudar o processo alimentar daquela criança, daquele adolescente, ele vai tratar aquilo. Não, ele mantém todo o Sim. processo e não quer. Sabe quando vai conseguir corrigir os problemas de depressivos, os problemas psicológicos? Não vai conseguir nunca. Só vai Uhum. piorar, porque aí vai para um especialista que ainda não chegou ao entendimento sobre a parte integrativa e vai meter mais remédio para, assim, a palavra, assentar o caixão. Fechou o caixão com Uhum. os remédios para acabar de destruir. É muito difícil. E, e nessa destruição, eles acham normal. É
tudo normal, então não precisa, né? Se a gente vai entrar com uma outra ideia, mas de onde vem isso, né? Quais são os estudos, mas usar todos esses agressores se torna natural, porque foi naturalizado por uma indústria, né, de ração, que quer vender ração para animais e para humanos. Porque o que é a comida hoje? É uma ração, que tu compra um pacotinho, abre e acha que está alimentado. Verdade. É muito difícil. Né? A gente percebe que é uma briga desigual, mas porque os seres humanos já se habituaram à facilidade, à zona de conforto. Né? Então, e na psicoterapia eu posso ficar na escuta, né, ouvindo a pessoa falar meses e meses sobre as suas dificuldades, ou a família, né? Mas sem querer mudar. Então, é preciso um pouco mais. A gente tem que olhar o todo e não Eu, apenas eu, um eu, modelo. eu quero aproveitar esse ponto que você falou de querer mudar. A gente está com algumas pessoas ao vivo aqui. Vamos fazer o pessoal interagir um pouquinho aqui, né? Porque alguns interagem, outros não. Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês que está assistindo ao vivo. E vocês vão colocar um joinha para cima, um joinha para baixo. Vocês estão dispostos a mudar para tornar o intestino de vocês melhor e a saúde e a vida de vocês mais longa? Coloca aí um joinha e coloca um para baixo. Quem está disposto a mudar e quem não está. Porque a gente precisa de vocês, né, gente? Aqui, ó, a doutora Luciana, uma paciente hoje me mandou mensagem dizendo que outro médico mandou ela tomar antibióticos por 6 meses por causa de uma colonização por E. coli. E a doutora Luciana tem tentado ajudar a tratar o intestino sem antibiótico. Aí, olha como é difícil. Olha lá, todo mundo está afim de mudar. O Davi, o senhor Chico, a doutora Luciana, a Wanda. Isso aí, gente. Ó, Alexandre, gente. Assim, porque é um grupo de pessoas aqui que está disposta a estar nesse processo junto, né? Mas nós ainda somos poucos, gente. Quando, assim, pô, ó que maravilha, ó que delícia, gente. Muita gente querendo mudar. E é o que eu falei no início, Luciane, a consciência das pessoas que estão aqui com a gente, né, é muito importante, porque nós somos uma raiz. Se alguém joga uma energia por uma ponta da raiz, essa ponta tem que se tornar mais raízes, sabe? Então, gente, vamos conscientizar pessoas. É difícil? É difícil. Você vê a Luciane falando. Ela chega para os pacientes, não adianta, mas eu vou ter que largar meu docinho. Ah, vai ter que largar teuzinho. Ah, faz o seguinte, toma esse fermentado aqui, vai te ajudar. Ah, mas não quero. Ah, não sei o que. As pessoas não mudam, gente. Então a gente tem que bater na tecla, porque nós somos esses lutadores, hein, gente? Estou muito feliz, todo mundo parabenizando. Isso aí, isso só me dá mais vontade, mais ânimo de continuar nessa pegada, porque não é fácil não, tá, gente? Chegar, conversar. Como é que a gente chegou até aqui, Luciane? Várias conversas, WhatsApp, troca daqui, qual o tema? Gente, não é fácil a gente estar aqui ao vivo conversando com vocês, entendeu? Isso aí, ó, questão de escolha, questão de escolha, muito bem. Vamos, deixa eu pegar aqui, já até me perdi aqui, fiquei tão feliz que eu até me perdi aqui no tema aqui. Você já falou da síntese do triptofano, né? Estimulação do sistema imunológico. Você botou esse tópico aqui como também uma das coisas que a gente ia falar. Eu acho que a gente não falou disso ainda, que o nosso tempo já está se esgotando. Então, as bactérias do intestino, nós temos as boas e as más, né? As agressoras e aquelas que vão nos ajudar. Isso. E muitas vezes
o número das bactérias, mas se torna muito maior, gigante, né? Isso. Então, o que vai acontecendo? Vai alterando a mucosa intestinal, vai se tornando inflamada, né? E essa alteração vai provocando uma permeabilidade, que é o aumento das vilosidades. Então, aquele intestino que tem que ser todo fechadinho, né? Digerindo ali do estômago, intestino, absorvendo nutrientes e então passando para a corrente sanguínea sem pedacinhos de alimento, sem pedacinhos, né? Todo ele intacto. Esse intestino começa a deixar passar toxinas, partes, né? Que não são bem digeridas, outros ativos, porque ele está todo furado, ele está todo todo inflamado, de uma forma que essa inflamação faz com que o corpo reaja contra si mesmo. E isso acontece desde a infância da pessoa. Então, a gente vê as crianças, né, e pode ter uma alimentação adequada ou não. Mas se a pessoa é alérgica a um tipo de alimento e não sabe, porque nem toda alergia alimentar vai causar diarreia ou mal-estar, né? Algumas a pessoa só vai tendo e vai acumulando. Então, essa questão da imunidade é quando todas essas questões que acontecem no intestino permeável vão fazendo com que haja uma reação. E essa reação vai causando toda essa inflamação, mas essa mucosa totalmente inflamada, né? Que não consegue manter o número das boas bactérias, né? E por isso a ingestão do fermentado, do zenco, de outros alimentos, para poder equilibrar. E muitas vezes é o retirar alimentos que vai fazer com que volte ao equilíbrio das bactérias boas. A gente precisa ter, por exemplo, os firmicutes, né? Que são bactérias do bem. E como eu vou estimular para que elas estejam em maioria no intestino e no estômago? Alimentando, né? Alimentando. E retirando outros alimentos, né? Então, com esse processo, eu controlo a excessiva proliferação de bactérias ruins, e vou dando ao meu intestino um equilíbrio que vai passando para todo o corpo. E então, de uma tendência à inflamação, tu passa a ter uma tendência à regeneração, né? Então, continua, pode terminar. Isso. Então, a gente precisa pensar em termos de depressão, de uma neuroalimentação também. Eu já ouvi falar, Luciane, assim, me desculpa a minha falta de entendimento ainda sobre isso, mas eu também já estou começando a estudar. Da mesma forma que existe a inflamação no nosso intestino, que causa a abertura, né, dos poros ali e a entrada de toxinas no nosso sangue, o nosso cérebro tem uma segunda proteção, que é parecida com essa do nosso intestino, exatamente para poder se proteger dessa invasão do sangue. Só que a coisa já está tão ruim que a própria inflamação que é levada para o cérebro por esses problemas está fazendo com que a permeabilidade desse sistema no cérebro também esteja ruim, né? E já esteja invadindo camadas cerebrais que nos estão fazendo muito mal. Você pode falar um pouquinho disso? Que eu gostaria de entender. Então, né? Então a barreira hematoencefálica, ela é um grande protetor, né? Do nosso cérebro. Mas ao passar por toda essa degeneração causada pelas inflamações, né? Então nós somos pessoas inflamadas. Inflamadas
inflamações subclínicas, não aparecem em exames. Dificilmente, claro que tem aquela pessoa que já está tão inflamada que começa os índices a aumentar. Mas dificilmente tu faz um índice, né, e diz, é isso aqui, tu inflamou. Ou faz um exame de imagem e aparece essa inflamação. Mas ao longo do tempo, os cuidados, a mudança de hábitos, tu vai desinflamando e percebendo. Então, a doutora Luciana colocou ali, né, que a paciente dela não reage a nenhum antibiótico. Como fazer, né? Porque tu tem que incentivar a pessoa a fazer uma mudança tão grande para que o antibiótico possa atuar. E quando nós não tivermos mais antibióticos, né? Porque a gente vê que foram inventados vários antibióticos, mas essa resistência à medicação, né? Por quê? Porque esses outros organismos atingiram os órgãos nobres. Por que o cérebro tem tanta proteção? E tem, né, a caixa craniana, e a gente fala dessa barreira hematoencefálica, todas essas, todo esse involutório, porque é a área mais nobre do nosso corpo. E já está sendo invadida, né? E já está sendo invadida. Porque a permeabilidade, né, aconteceu por essa invasão. Gente. A degeneração dos hábitos, né, que nós estamos tendo. É muito complicado. Luciane, assim, eu gosto de manter um padrãozinho, né, para não estender, sempre de 1 hora, né? Faltam 3 minutos e pouquinho para a gente chegar ao nosso fim da nossa palestra, né, da nossa troca de ideias, né? Eu queria que você se você acha que ainda falta mais alguma coisinha, falar mais alguma coisinha, se não já fica um convite. Se a gente falar aqui, a gente fica falando 2, 3, 4 horas, né? Assim, na minha vida a mudança foi tão grande que tudo que vier de conteúdo para agregar hoje ao que eu sei já é mais uma escadinha no meu conhecimento que vai me ajudar a ganhar mais um mês de vida. Você pode ter certeza que a minha consciência é essa. Então, o que eu absorvo aqui de estar falando com você e de estar vendo cada vez mais pessoas aderindo às nossas lives, ao nosso processo, me dá cada vez mais um dia de vida e mais de consciência. Então, assim, dá o teu parecer final, né? A tua orientação. Conselho a gente não dá, porque se fosse bom a gente vendia, não dava, não é isso? Mas fala um pouquinho, assim, de forma rápida, o que você tem tentado levar para os teus pacientes e qual é a maior restrição. Você deu um exemplo de uma paciente, mas tenta ser generalista. Olha só, eu tento levar essa mudança e eles não conseguem por causa disso. Dá o teu alô final aí para a gente poder se despedir. Então, o simples é muitas vezes muito difícil, porque o simples é a mudança de hábito, é o desembalar menos, né, e descascar mais, produzir teu próprio alimento, cuidar da origem desse alimento, né? Ter hábitos desinflamatórios é a grande aconselhamento para mudança total. A desinflamar precisa passar por uma mudança completa de consciência. E ao desinflamar, então a gente vai fazendo com que aquela pessoa que está habituada só... É mais fácil prescrever 10 suplementos do que mudar o hábito alimentar. E a pessoa quer mais, ela quer mais, então aqui eu digo menos é mais. Eu posso dar menos suplementos. Isso, água de boa qualidade, a Isa colocou, né? Água mineral. Eu passei a beber água mineral em casa. Porque a torneira eu já não acredito mais nem naquela maquininha que aí eu compro água mineral. Tem filtros muito bons no mercado, né? Mas quando a gente chega num ponto, assim, numa sociedade
aonde tudo está tão difícil, né? E eu tenho que comprar tudo. Que Uhum. até a água que nós usamos, ela está totalmente degradada, né? Também. Poder olhar para essa água e dizer, eu vou beber água. É muito importante, isso é excelente que tu trouxe. Beber água, as pessoas não bebem água. É, Né? Então, é buscar verdade. água. É isso aí, eu acho que são 9 horas, né? Eu quero te agradecer. Já fica o convite. Cada vez eu tenho mais convites pendentes, né? Porque já são, você acha que é a sexta pessoa, eu já tenho lives marcadas aí para frente. Gente, Uhum. fiquem atentos aí, né? A gente sempre posta as lives antes, né? Mas assim, estar com vocês nas lives é muito importante sempre, né? Fica aqui o convite, quem está aqui que ainda não me segue ou que não segue a Luciane, né? Passem a seguir nossos Instagrams, tem sempre boas informações e vamos criar essa grande rede de relacionamento. Luciane, obrigado, tá? Já fica o convite. Vamos, Obrigada. ao longo das semanas, vamos marcar a Vamos próxima, sim, muito debater bom. um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, boa noite, obrigado, obrigado mesmo, de coração, gratidão a todos aí. E vamos fazer essa grande corrente expandir. Tá bom, pessoal que acabou de chegar, né? Ó, chega 9 horas a próxima live, às 8 horas da terça-feira que vem. Tá bom? Isa, também gostei muito da participação de vocês, foi muito boa. Dianice, muito bom, muito obrigado. Amigas Gente, queridas, obrigada por ter entrado, muito bom. E sigam para aprender mais sobre o Zenco e ouvir isso, mais sobre desbiose, né? Porque as tuas isso. lives são É, maravilhosas. Eu tenho a- assistido você, toda terça. você falou do Zenco aqui, eu não gosto de falar muito porque é muito comercial e não é o intuito do nosso objetivo. Mas Mas é quem, importante. mas é importante. É um produto único que existe. Saibam mais, conheçam, me perguntem, Fábrica no perguntem. Rio Grande do Sul, que é mais interessante ainda, né? Desenvolvido pela mente gaúcha, É isso com a aí. tecnologia japonesa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente, boa noite, obrigado e até terça-feira que vem. Um abraço a todos. Até, abraço. Tchau.